Olá, paz do Senhor. Olha eu aqui, uma semana, né, sem aparecer, mas hoje eu vou aproveitar também, vou colocar algumas em dia, algumas mensagens, e até gostaria de pedir, assim, que vocês assistissem. Talvez não dê pra fazer na sequência, né, porque eu sei que são longas e tal, mas que vocês tentem até ver a ordem, assim, para assistir, que a princípio a gente vai dividir os assuntos, mas um vai fazendo, digamos assim, uma base para o próximo, tá? Então a gente vai um pouco para o Novo Testamento, um pouco no Antigo, vamos fazer mais ou menos conforme o Senhor for nos mostrando. Então eu quero começar pela de hoje, que foi o que eu li hoje, né? Como a gente sempre tem falado aqui, eu tenho uma forma diferente de pregar, né? Até às vezes alguém tá chegando novo aqui, não entende, né? Porque é bem diferente. Então eu prego assim, como eu falei, é o que eu leio na palavra, aí a gente vai e ora, e aquilo vem, é um ensinamento que vem para a minha vida. Então hoje foi muito lindo trabalhar de Deus, assim, o tanto que ele mostrou na minha vida, o que a gente vai tentar passar para os irmãos. E daí tem outras pregações e daí uma vai encaixando na outra, né? Que já deu outras vezes, que às vezes que aqui demora, né? Então tem que, eu oro, eu leio a Bíblia, eu oro, e daí para vir pregar, e daí tentar subir mensagem, faz isso, faz aquilo. Então às vezes eu vou deixando porque é por causa da correria. Mas então, às vezes as pessoas podem estranhar. Ai, mas ela fala muito dela, ou geralmente está sempre no Antigo Testamento, porque é o que a gente está lendo. E aí eu venho aqui, não sou como pregadora, não tenho a pretensão de estar pregando, de estar ensinando. Eu estou mais testemunhando. Daí, lógico, a gente medita na palavra e muita coisa, gente, Deus vem, enquanto eu estou falando aqui, vem vindo o ensino, a revelação, porque tem coisas que eu vivi para mim. Então, alguma coisa a gente vem e testemunha, né? Diz, olha, me chamou a atenção isso, porque o Senhor me mostrou isso na minha vida. Mas, então, talvez muita gente estranhe por isso, tá? Mas é algo que eu tô sentindo de Deus e compartilhar, e eu espero que sirva para muita gente, que vá trazendo também uma edificação espiritual, tá bom? Então, vamos começar. Então, o texto de hoje, né, que foi o que eu li, é o Deuteronômio 23. Alguns versículos me chamaram a atenção. Como é um texto mais longo, não dá para ler tudo aqui, que eu sei que às vezes as pessoas não, né? Mas se você quiser acompanhar, marca na tua Bíblia. Mas o que eu vou ler alguns versículos do 23 aqui. O 23:3 eu deixo de lado a Bíblia, daí eu fico de costas, de lado também. Vamos tentar ver aqui. 23:3 diz assim. Então, o título já é que eu tô com essa aqui da King James, ela diz assim: quem não é parte do povo de Deus, é o título. Mas algumas versões vão dizer que podia, né, ser participar da assembleia ou da reunião daquele povo. Então, né, não, talvez aqui na Bíblia não determina, não fala assim se era para talvez reuniões que eles faziam, porque no santuário mesmo não podia estar entrando, né? Eles iam para ofertar, mas então são alguns tipos de pessoas que não poderiam ir mesmo, era cheio de lei. Mas aqui não era nem sobre o santuário, eu acho que era estar meio fazendo parte do povo, mas não é meio complicado, assim, estando perto, mas não tão ativamente assim. Então seria mais ou menos isso. Então tem uns textos que já começa bem forte ali no um, né? No 2, mas eu não vou falar sobre essa parte, né? Então eles falam sobre estar na assembleia do povo, né? No do Senhor. Na Assembleia do Senhor. Então fala assim: ó, nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor, e eles deverão permanecer de fora. Aí ele conta o porquê, né, que essas nações, né, que eram meio aparentados, porque eram filhos de Ló, que eram meio, como eu falei, eram parentes, mas quando eles estavam no deserto, né, há pouco tempo, que eles ainda estão ainda, eles não saíram, não deixaram eles passar pelo meio da terra deles, ainda vieram para guerrear, impediram. Então é por isso que ele conta, né? E ainda ele conta também aqui no caso do povo de Moab, que foi pior ainda, né? Que eles contam que eles chamaram lá o Balaão para profetizar, né? Aqui ele conta essa passagem. Então, os moabitas ali, eles chamaram Balaão para profetizar uma maldição contra eles. Então, eles não têm acesso, né, a essa a assembleia do Senhor, né? Como ele fala ali, a congregação, né? Do
do povo de Deus. E aí, mais embaixo, se eu não me engano, acho que é o 7 e o 8, diz assim: Contudo, não rejeiteis o Edomita, que também era um parente, como dizer, teu irmão, que era um outro nome para chamar o Esaú, né? Então, Edom, por ser vermelho, então chamaram então, de Edomitas, mas que eram a descendência de Esaú, irmão de Jacó. Então, contudo, não rejeites o Edomita, pois esse é teu irmão. Não abomines o egípcio, porque fostes um estrangeiro em sua terra. Na terceira geração, seus descendentes terão acesso à Assembleia de Iavé. Então, a gente olha aqui e fica pensando assim, e Deus, ele restringe muito, da pessoa que estava com algum, né, a lei, né, então se ela tinha como aquela mulher da hemorragia, eles não tinham tanto acesso, eles ficavam, se ele era leproso, eles tinham um lugar à parte, então conforme se ele tinha algum defeito físico, várias questões assim, porque Deus fala muito da santidade que teria que haver no meio do povo dele. Mas aqui ele fala também de pessoas, porque até quando eles saíram do Egito, veio um grupo de gente, talvez algum descendente ainda vivia ali com eles, né, passados esses 40 anos, né, que podia ser egípcios e de outras nações. Então ele começa a determinar quem que tem acesso e quando que teriam, ou talvez vamos dizer assim, vocês vão ser quase considerados como do povo. Mesmo que esse povo vivendo aqui, se eles queriam, como fala, participar das festas e tal, eles teriam que. E as leis, principalmente as leis, ele diz assim: ó, essa lei é para os estrangeiros e para os moradores da terra e para o povo. Então, se é um povo que queria andar com eles, tanto que depois, quando eles entram na terra, tudo é um preparo para entrar na terra. Mas já enquanto eles estão no deserto, a, a, a vida está acontecendo. Então, se eles têm reunião, tem coisas para fazer, vamos sair como foram para o Monte Sinai. Então, tinha pessoas que poderiam participar, vamos lá nessa reunião, vamos lá que hoje eles vão. Seja lá o que eles iam preparar lá, que eram juntavam. Então, quem estava impuro não podia, e principalmente esse povo aqui. E aí ele vai contando por quê. Só que quando a gente lê aqui dos Moabitas, é muito interessante que passa um pouquinho para frente, a gente sabe da história da Ruth. Então é bem no tempo dos juízes, logo, passava ali uns 100 e poucos anos ali, a gente não sabe muito bem, mas passa um tempo. E essa Ruth, ela vai casar ali com esse Boaz, que já era filho, que nós sabemos da história da Raabe, que era a história lá que ela era lá da moradora de Jericó, que era uma cidade que era para ser totalmente destruída, mas ela veio e ainda casou com um dos príncipes, né? Um dos príncipes de Judá, porque tanto as duas, a Ruth como a Raabe, fazem parte da genealogia de Cristo, que veio da tribo de Judá. Então há coisas que parecem assim, nossa, mas abriu-se uma exceção. Agora a gente não tem como, né, no estudo aqui, aprofundar se essa pessoa, se elas foram colocadas até na genealogia, citados os nomes dessas mulheres, né? De algumas mulheres ali, mas essas não eram, como eu falei, elas eram estrangeiras. Mas se elas tiveram todo um livre acesso, diz, eu quero ir numa grande festa que eles levavam lá no santuário, no tabernáculo na época, né? Até ter o templo, as suas ofertas, né? Nos dias das suas grandes festas, e eles deixavam a parte que era o dízimo, a oferta que era para o Senhor, e tinham a parte que eles comiam. Então eu não posso precisar, aqui a história não conta se tanto a Ruth como a própria Raabe tiveram acesso. Mas nós sabemos que a descendência delas teve. E é sobre isso que eu quero comentar. Então, como eu falei, a gente vai tentar passar assim vários. Numa parte a gente prepara uma coisa para ir mais para frente, né? Tentar emendar as mensagens. Mas ali, quando eu li, é lógico, a gente já leu essa passagem e eu orando a Deus, e de repente o Senhor começou a falar, mostrar na minha vida muita coisa, na minha família. Né? A gente prega, assim, muitos conhecidos, né, que vão ouvir essa mensagem, mas eles sabem, né? Então, como eu falei, a gente prega aqui, não estamos atacando religião de ninguém. Cada um segue o que sentir lá, o que quiser. Né? Mas nós, assim, como eu falei no início, era uma mistura, uma parte da nossa família
eles eram pro lado do espiritismo, cada um, uns menos, outros mais, que tem os níveis lá, né? Diz que mesa branca, não sei o que, eu não entendo muito bem. Mas eles lidavam com isso. A minha mãe, inclusive, ela frequentava, que chamava, acho que centro espírita. Mas o do meu avô, ele era muito. Não sei, ele era um religioso, mas não que fosse de ir na igreja católica. Mas ele tinha devoção na tal da padroeira lá, ele era muito, né, agarrado naquilo. Mas pela misericórdia, nós estava até a semana passada numa reunião na quinta-feira que a gente tem com as mulheres, lembrando como que Deus alcançou a nossa família. Então, a minha mãe, como eu falei, ela era desses negócios, ela mexia, ela tinha problemas ali, então por isso que eles procuravam para tentar acalmar, vamos dizer assim, os espíritos. E não tenta falar muito porque não quer, é complicado, né, os assuntos aqui. Mas eles buscavam. E a minha avó, ela mexia nisso e muitas das filhas delas fazia. A minha avó era daquelas antigas, né? Então o povo não tinha tanto acesso a médico, até a remédio. Então essas crianças tinham algum problema, elas levavam lá, ela diz que media criança, benzia, fazia, acontecia, né? Pro bem, né? Que a gente sabe, assim, ajudando ali. Mas era esse jeito. Então, uma parte da minha família até hoje, né, que a gente começou nossas orações por causa deles, eles estão lá e eles têm a forma que eles adoram, o sistema que eles seguem lá, que já é uma coisa que para mim já é um pouco mais pesado, né? É o que eles fazem lá. Mas, gente, como eu falei assim, nós não teríamos acesso. Não era assim como tem muitas famílias que dizem, ah, meu avô, meu bisavô já era crente, entende? Então não tinha. Então, a minha mãe até já estava adulta, não sei bem com que idade que ela estava, mas quando a gente conseguiu vir, eu já tinha 7 anos, quando ela conseguiu, e a partir dali a nossa história foi mudando, e através de. Tinha outras tias que iam, né, mais ou menos assim, assim, e depois todo mundo foi se firmando, e hoje a maioria, quando eu estava orando, o senhor foi mostrando, assim, olha essas crianças agora que eles são apresentados na igreja. Às vezes eles não estão tão seguindo, assim, né? Mas eles não estão em outro lugar. Eles estão, a grande maioria, pelo menos conhece. Mesmo os que estão ali, como eu falei, na igreja católica, mas eles estão adorando a Deus, eles conhecem Jesus. Né? Eles sabem da palavra. E a gente também tem que ter um pouco de noção, porque não é pegar. A gente não pode pregar uma religião. Então a gente pode conversar com pessoas, como eu estava esses tempos, nessas correrias de ir esperar as consultas do meu marido, conversando com as mulheres ali, mas e eu falando, ai, eu tô pedindo a Jesus para que pare essa chuva, que já tá anoitecendo e vai chover para me voltar, que era uma estrada, né, de mão simples, assim, eu falei, meu Deus. E daí a outra mulher, eu via que ela fumava tudo assim, olhava assim, eu também tô falando com Jesus, ela mais de idade do que eu, né, porque eu também vou ter que voltar a dirigir. E Deus nos abençoou. E aí a gente foi conversando, como é sempre as mesmas pessoas que voltam para consulta e reconsulta e tal e tal. Fomos conversando, mas não. Eu falei assim, ó, que bom, porque Deus só tem um, né? Então a outra moça com alguns problemas, citando algumas coisas, eu falei, mas você busca. E dela contou que tinha alguns conhecidos, alguns amigos cristãos, né? Daí eu falei, pois é, mas ela falou, mas eu sou católica. Eu falei, que bom, mas você vai buscando a Deus. Então, que Deus só tem um. Eu falei, glória a Deus, a nossa Bíblia é a mesma. E aquilo não se tornou uma coisa pesada. Então, você foi falando, busca Jesus, vai assim, porque é isso que nós temos que apresentar. Então, eu não estou aqui para querer falar mal de ninguém. Ai, apedrejar, ou dizer, não, você tem que fazer aquele vinho. Não, essa pessoa está lá, mas ele sabe de Jesus. Porque o nosso problema é quando as pessoas colocam outras coisas ali, né? Outros caminhos, outros intercessores, aí que complica, porque a palavra diz que só tem um mediador. Então, eu só posso orar em nome de Jesus e eu vou chegar a Deus através de Jesus. E isso é o que a Bíblia diz. Agora, se a pessoa está adorando aqui, servindo ali numa outra igreja, não é, gente, é Deus que busca. Como eu falei no meu caso, meu testemunho. Não foi. Eu contei já umas partes deles aqui já, se eu não me engano. Mas foi na nossa casa, era aquela senhora que bebia demais. A minha mãe, como eu falei, ela estava nessa outra religião, mas a nossa vida era para nós aquilo. E para mim, uma criança, era muito difícil.
que meu pai bebia, ele era violento, ele gastava com jogo, era bem difícil. Mas o Senhor foi transformando. E através daquilo a gente foi ali, outros primos foram vindo, foram se chegando, foram ouvindo a palavra, e inclusive a minha avó e o meu avô se converteu, ficou anos, assim, alguns anos, porque ele já tinha problema de coração, mas o Senhor alcançou ele, antes dele sair. Então ele ficou algum tempo caminhando na igreja, servindo a Deus, e a minha avó não ia, porque a minha avó tinha o seu sistema lá. Mas antes dele falecer, ele chama ela e uma outra tia minha, que moravam, né, que eram solteira e moravam com ele, que ainda mora na casa até hoje. E ele falou: Olha, eu tô indo para um lugar muito lindo. E eu vi, ele teve tipo uma revelação. Ele sabia que ele ia morrer. E a família desesperada, crendo que ele ia passar pela cirurgia. Tanto que ele passou, mas não voltou da anestesia, né? Teve outra parada e faleceu. Mas ele disse que estava preparado. Ele falou assim: Eu sei, o lugar é lindo, é maravilhoso. E ele falou, que me chamava minha velha, eu quero ver você lá. Então você siga. Então, enquanto ele viveu, ela não acompanhou, mas depois ela passou, eu não sei quantos anos, muitos anos, a minha avó continuou. E ela ia, e era uma mulher de oração. E ela não entendia se ela não tinha. Acho que só assinava o nome e olhe lá. Ela sabia ver as horas, não sabia ler. Mas ela ia na igreja, ela ouvia. E a minha irmã, que às vezes posava com ela, os mais novos, né? Porque eu já estava até casada nessa época já. E ela foi até no meu casamento, ela já foi de luto, porque meu avô tinha falecido, né, no começo do ano, e eu já tinha marcado para o fim do ano, não tinha como desmarcar. Mas a minha irmã disse que ia e posava com ela e via que ela passava, às vezes, na madrugada, orando por todo mundo. Então, o Senhor foi abrindo uma porta. E não teríamos esse direito. Só que aqui o que me chamou a atenção é assim, porque às vezes, aqui fala assim, no caso da Ruth, daquela que era lá, aquela cananeia que seria, né, a Raabe, eu não sei como que foi, mas os seus filhos tiveram ali, não sei quanto de acesso elas tiveram, mas só que elas fizeram algo de bom. Agora, no caso da maioria das pessoas, a gente sai lá do mundo, gente, o Senhor nos transporta. Sem nós ter feito nada, eu falei, Senhor, na minha família o povo fazia as coisas diferente, porque o que a palavra diz, gente, né, que tem uma lá pra frente que a gente vai pregar, ele fala que vai ficar de fora. Então, aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ele está falando como da feitiçaria, ele está falando de consultar os mortos, ele está falando contra isso, que isso é abominável para ele. Então, nossa família fazia tudo errado, havia, como a gente falou, a idolatria, né? Então, e é tudo que a Bíblia condena. E ninguém buscava Deus. E eu lembro que eu era criança, como eu falei, a gente estava em casa e daí tinha era quadros assim, né? Tinha uns quadros de Jesus. E eu não sei se era um crucifixo, era um quadro, mas era um Jesus numa das casas que a gente alugava, que estava mais perto da casa da minha avó. O meu pai brigando, a minha irmã era bem bebezinho ainda. E eu nervosa, me dava uma aflição de medo. E eu comecei a falar com aquela figura lá de Jesus, mas aquele Jesus que eu vi estava. Mas ainda assim eu criei, né? Eu busquei ele de alguma forma. Mas era como se ele tivesse pior do que eu, porque ele tava ali bem triste. Eu não sei se era um crucifixo ou era um quadro, mas dele pendurado na cruz. Mas eu pedia socorro para aquilo. Mas eu era uma criança, eu não tinha noção. Mas desde pequena havia um negócio comigo. Eu não. Como é que eu vou explicar? Às vezes a gente vinha para casa da avó, vinha a pé naquele tempo, assim, era tudo meio difícil. E passava por frente de igrejas, então às vezes escutava assim, como eu falei, eu não quero atingir ninguém, pelo amor de Jesus, cada um tem uma chamada. Mas eu ouvia às vezes as rezas da igreja católica e eu não me sentia bem, alguma coisa me mexia comigo. E quando a minha mãe vinha, e às vezes nós ia, às vezes naquelas danças, naquelas músicas do lado que a minha mãe mexia, porque meu pai era não ia na católica, mas era como se fosse católica, era igual a minha avó com meu avô. E a minha mãe puxando pro lado do espiritismo, que não era só o espiritismo, tinha outras coisas lá. E às vezes ela até trazia as comidas das festas que tinha, e eu não gostava daquilo, eu comia, mas eu não gostava. Criança, gente, e ninguém nunca chegou pra mim, como eu falei, não tinha um parente crente que, não, isso não pode, isso não tem, mas havia dentro de mim uma coisa que dizia, não é, esse não é teu caminho.
Então eu não gostava nem de uma coisa. Só que eu não falei, mas então para onde que eu vou? Porque eram as únicas coisas que eu conhecia. E aí que você começa a ver, aleluia, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, assim, o Senhor foi trabalhando, então, através de uma enfermidade no intestino da minha irmã. E esses dias ela lembrando, e Deus está curando ela até isso. Não que ela já curou, mas virava e mexia. Às vezes ela ficava com né, uma parte sensível dela, às vezes prendia o intestino e tal. Então, mas ela nunca precisou fazer cirurgia, ela vive uma vida normal. Mas tem pessoas, né, que é meio até quase que comum, que às vezes tem o intestino mais preguiçoso, que tem, sofre assim com o intestino. Mas não é uma coisa que ela não precisou nunca fazer tratamento, nem tomar remédio. Só que de repente acontece. E esses dias ela tomando um remédio, diz que trancou o intestino. E aí Deus começou, fez ela lembrar daquelas dores terríveis, porque ela era bem bebê, ela tinha uns 6 meses, ela não lembrava, mas ela estava se batendo, ela já estava quase chegando para um ano, acho que uns 8 meses, então ela ficava de pé, ela sofria, ela chorava para fazer cocô. Era bem terrível. E nós também, era uma angústia para a família inteira. Só que aquilo ali foi o jeito que Deus usou. Deus criou uma necessidade para minha mãe ter uma oportunidade de buscar Deus. Porque daí ela falou assim, então a mulher falava tanto de Jesus para aquela funcionária, e no fim a mulher não recebeu a pessoa que era para receber. Mas a minha mãe, pelo motivo de uma necessidade ela falou assim, eu não aguento mais ver a minha filha sofrendo. E a gente sofria, era muito terrível ver uma criança sofrendo, chorando. E aí o Senhor fez um milagre. Então se veja assim a forma que Deus usou. E quando a minha mãe tava, a gente saiu na frente de uma casa que eu tava morando e era bem umas quatro, não, duas quadras para cima, numa esquina lá, era onde ela ia nos dias lá desse centro, que ela ia fazer as coisas lá. Então era perto da casa dela. E ela saiu, ela ficou meio perdida. A gente tava morando bem naquela época, alugando de frente com a casa da minha avó já. Não, não era. Era uma outra casa, na casa da esquina que nós tínhamos morado, exatamente. Mas nós fomos no meio da quadra. Eu acho que a minha mãe tava ali. A gente tinha alugado uma vez a casa do lado e tava nessa outra casa, que daí já era nossa. Aí ali a gente começou a conversar e ela pensando, o que eu faço? Porque quando ela conversou com meu avô, com minha avó, ela disse, não, você não pode, porque ela tinha aqueles problemas lá, você tem que ir lá pra dar certo. E eles, ninguém sabia o que caminho seguir. E eu comecei a falar, não, mas vamos, que na minha cabeça eu não tinha ideia do que era. Mas eu pensei, é esse caminho que nós vamos. Eu nem sei, gente, se eu ouvi aquela mulher, por uma criança nova, ouvindo uma palestra, eu nem sei. Mas eu vi que a minha mãe estava começando a ficar com dúvida. E eu lembro de dizer, não, mãe, mas vamos, largue mão disso, porque eu falei, aonde nós estamos não é. Agora, para onde que nós íamos? Mas eu falei, vamos. Então, o Senhor deu vitória para nossa família. E foi difícil, gente. A minha mãe sabe o quanto ela sofreu. E ela começou com fé, ela viu a cura, foi imediata. Ela falou com Jesus, a menina viveu. Só que daí tinha todo um transtorno para sair de um lugar, para enfrentar a família. O meu pai, como eu falei, demorou para ele ir, aceitar você entrar ali, como que vão te ver, como que você vai aprender. Mas Deus preparou uma prima dela que falou: olha, eu nem vou aqui, de vez em quando eu visito, mas eu sou de uma lá de cima. Mas ela levava nós àquela mais perto, que é a igreja que nós congregamos, né? A minha família, no caso, até hoje. Porque foi ali que o Senhor nos salvou. E daí tinha um pastor que ele veio ensinando. E aos poucos, como eu falei, ainda tinha meu pai, por herança dos pais dele, né? Ele tinha aqueles santos, né? As imagens. Aí tinha muito quadro de Jesus. Tinha um que eu achava lindo, que daí era só de Jesus orando numa pedra, como se fosse no Getsemane. Mas aí depois um outro pastor que veio com o tempo e foi dizendo: oh, vamos tirando, que isso não é bem assim. Mas aquele primeiro pastor, ele teve uma paciência conosco. E eu, criança, fui indo com meu irmão. Para nós era mais fácil, mas para minha mãe era difícil. Então eu lembro de uma época que ela trabalhava muito, ela corria a pé, ela era muito, né, para fazer tudo. Só que ela ia na igreja, e antigamente era culto quase a semana inteira, então sempre tinha dias de culto, né? No mínimo era 4 vezes na semana, geralmente tinha, acho que na quarta, na sexta, sábado e domingo, isso só à noite. E depois tinha época que tinha culto nas casas, na segunda-feira, tinha culto domingo de tarde, tinha escolinha. Então, mais que ela começou a ir na igreja, e de repente dava um sono, ela dormia.
E ela falou assim: eu não sei o que está me acontecendo, eu tenho dormido mais cedo os dias que estava em casa para mim para mim trabalhar e tal, e não mudou nada. E aí Deus deu sabedoria, ela foi conversou com o pastor falou assim: ó, isso aí é espiritual. Isso naquele tempo, na nossa igreja é mais tradicional, um pouco assim dessas coisas. Mas ele teve essa visão porque era o inimigo tentando dizer: você não vai ouvir a palavra, porque a libertação não vem do dia para a noite. Então a minha mãe foi insistindo, não foi fácil, gente. Mas Deus foi dando graça, ela nunca mais pegou, como fala lá, pegou os espíritos. E Deus foi dando vitória, ela conseguiu. O nosso pai foi para a igreja. Então o Senhor transformou, ele parou de beber, de jogar, de coisa arada, mudou. E depois, como eu falei, aí foi, conseguiu o meu avô, que o meu avô gostava, ele se dava muito bem com a minha mãe. E isso que de tanto ele ver a mudança, ele foi. E como eu falei, depois ele conseguiu com a minha avó e a minha outra tia. Então, mas no início não foi fácil. Então, teve coisa que a minha avó, como eu falei, ela estava orando, ela foi buscando a Deus, mas ela entendia, ela já estava mais de 70 e poucos anos, quando ela morreu, estava com quase uns 80 por aí. Já tinha, assim, uma pessoa que não consegue ler, e ela entendia mais ou menos, mas o que ela entendeu, o que ela pôde fazer, ela fez. Aí a minha mãe conseguiu, por ser mais jovem, tá buscando mais e correndo mais, foi um pouco mais longe. Mas eu já, com a minha idade, sim, com certeza nós crianças tivemos, né, ser batizado no catolicismo, mas era aquela história que um pouco lá para procurar. Mas agora eu lembrando nessa oração, as filhas, os filhos do meu irmão foram apresentados na igreja. As minhas sobrinhas, principalmente, porque daí a minha irmã, que leva, que dela, a minha cunhada, ela não era, né? A primeira esposa, né? Que é falecida, né? Então eu não posso dizer se eles batizaram ou não os filhos. Eu não vou lembrar de tudo isso, porque os meninos já estão grandes, né? Já tem até neto, meu irmão. Mas eu sei que eles faziam o que a gente aprendeu. As filhas da minha irmã, como eu falei, elas direto só foram apresentadas, foram ensinadas dentro da igreja. Esses tempos nós contava que era uma luta. Então, para a cabeça delas, elas só conhecem esse Deus, eles estão vivendo uma nova história. E eu creio que para os próximos vai ser muito melhor ainda. A água está vindo cada vez mais limpa. Mas se a gente começa a olhar, como dizer assim, ah, mas só minha 10ª geração vai ter livre acesso, eu vou largar a mão. Aí aqui, como ele falou assim, ó, porque são meio aparentados, os edomitas, a 3ª geração. Então, eu não sei em que geração nós estamos, você. Às vezes você está dizendo, eu tô orando e tô lutando. E quando nós somos descobrir, gente, que tudo que é feito, né, os pactos que foram feitos, porque mexia para um lado, mexia para o outro. Consagrava os filhos, já na ignorância, ele já consagrava, já colocava os nomes do santo tal, da santa tal. E tudo isso essas entidades, porque eu falei, o Deus é o mesmo, o Cristo é o mesmo, a Bíblia é o mesmo, mas há outras coisas que as pessoas colocam que não é. E quando nós começamos ali, como eu falei, a minha avó e o meu avô, eles deram os primeiros passos. Aí, quando o Senhor restaurou a minha vida, ele começou a dizer: eu quero que você faça isso. Você vai fazer um jejum assim. Você vai fazer tal coisa, você vai declarar tal coisa na casa da tua avó. E ele me falava tudo, e eu a pessoa mais incrédula, assim, da turma ali. E eu falei assim, mas você vai. E foi assim, gente, um trabalhar de Deus. Então nós começamos, falamos assim, que para começar nossas orações, o início nosso, gente, para limpar o terreno tinha tanto entulho, tinha tanta coisa, tinha tanta sujeira, tinha tanta raiz, que nós estávamos arrancando assim com a unha. Mas nós não paramos. E eu falei assim, Senhor, e antes de nós fazer alguma coisa mesmo, o Senhor já estava guardando, preservando, e eu creio que para frente vai ser muito melhor. Porque a gente vai vendo ali a minha prima, né? Ela foi também ensinar, se converteram, foram para a igreja, mas daqui a pouco se enfraqueceram. E estavam lá, os filhos tinham tudo sido apresentado na igreja, tudo, mas eles estavam meio fora, né? Até aí quando nós começamos assim, ela veio e ela vendo assim, o senhor foi restaurando, tem uma menininha, a sobrinha dela lá, que é um amor, a menininha, a sobrinha,
Ela é priminha nossa, né? Prima de segundo grau. Mas a minha prima, Deus restaurou a vida dela. E a filha dela estava com problema na adolescência, estava com os problemas na família, e a minha estava com muitos problemas. Mas ela, quando o Senhor transformou rapidamente, batizou ela com o Espírito Santo, quando ela estava dando um testemunho na igreja, ela começou a ir para a igreja, ela ia sozinha. A mãe vai numa outra, que da vida inteira a mãe dessa minha prima ia, e a menininha quis ir numa outra lá, não sei. E a minha prima leva ela e faz e tudo. E ela sozinha indo lá e testemunhando foi batizada. E ainda na escola, ela vendo outra moça que estava lá com os problemas, com luta, ela até trouxe para nós falar de Jesus. Então, estão vivendo, estão falando de Jesus. Então, é lindo. Esses dias nós estávamos na igreja numa oração, que a gente vai na segunda-feira. E hoje eu orando, o Senhor me mostrou, e eu achei muito bonita. Era uma jovem que eles estão fazendo lá campanha, e cada dia um dos líderes tem que trazer a palavra. E aí era uma moça, ela da líder da juventude. E ela ali, eu tô nova nessa igreja, que agora é mais perto da minha casa, e a congregação que a gente fala, né? E aí, ali, eu não sabia. E ela falou assim: olha, eu vi que ela era uma moça, falou assim, e eu tô falando com os jovens, com os adolescentes, e Deus tá me cobrando de ler mais a Bíblia, de jejuar mais, e ensinando eles que nós somos o testemunho de Deus hoje, não é para amanhã. Nós já somos a geração que hoje vai pregar o Evangelho. E ela falou assim: eu me observei, eu me baseio muito no meu avô e eu não sabia, um senhorzinho de anos e anos lá, o presbítero de idade, assim, é um dos auxiliares lá. Ela falou, citou o nome dele, porque eu vejo ele firme nas orações e tal. E uma pessoa que acha bonito, um senhor bem de idade, e ele é esposo que toda segunda-feira, que foi anos e anos ali, mais de 10 anos nas orações, sempre orando na igreja, responsável por isso. E agora ele poder estar sentado ali e ver a sua neta dizendo: eu estou ensinando a outros jovens. Isso é a maior alegria, gente. Às vezes a gente começa a olhar como, né, a gente vai passando por vales, eu tenho meus vales aí. Ontem era um dia que eu não estava bem, mas eu estava olhando só para as coisas do mundo, para a coisa material. E hoje, quando eu fui orar, eu falei: Espírito Santo, eu não quero ficar falando as mesmas coisas. Me leve em oração. O que o Senhor quer falar? E ele falou: veja quanta riqueza, quanto eu mudei a tua vida. E o quanto vocês estão orando não é perdido. Vocês estão semeando, vocês estão plantando, vocês estão. E talvez você não colha. Talvez você, vamos dizer que você vai ficar de fora de alguma coisa, você está vendo de longe. Mas você sabe que hoje é a oportunidade de ser sacerdócio real. Então, talvez a minha avó, ela fez o que ela pôde. Mas ela tá sabendo que tem ali na família dela, que a gente fica muito feliz que a minha tia casou, já, né? Depois de anos, assim. E o senhor converteu, a minha avó conseguiu ver o marido dela, que ela casou agora, depois que se converteram, né? De verdade. Então ela vivia já com aquele homem. E a minha avó soube que ele se acidentou e foi através de um acidente terrível na vida dele. Que ele perdeu até uma perna, ficou bem mal. E a avó ainda estava com saúde, foi visitar ele. E a partir daquilo, esse homem se converteu. E ele foi transformado. E agora ele é pastor. E aí o meu esposo, há pouco tempo, né? Esse ano, se eu não me engano, ele foi consagrado a presbítero. E a gente fica numa alegria. E diz assim: a avó ia ficar tão feliz de saber que tem um pastor. De saber que tem um pastor, alguém que ainda tem na casa dele tem uma igreja. E ela dizia: eu posso não ter visto isso. Mas ela sabe que tem um, né, dos netos dela, né, que a gente levava pra passear. E ela sabia, olha, ela falava presbítero, falava errado, assim. Mas ela, talvez, ela falou assim: eu não vivi. Mas eu deixei para outros, as minhas netas estão casando, meus filhos, meus bisnetos. E é isso, gente, é sobre isso, não desista. Talvez você hoje não tá vendo. Parece que tá tão difícil. Mas não é em vão. Junte tesouro, junte tesouro. E eu, como eu falei, eu assim não sei, né? A maioria talvez não saiba, mas eu não tenho filhos. Filhos físicos, né? Nunca engravidei. Mas eu tô lutando e orando junto com os meus irmãos para ver meus sobrinhos, minhas sobrinhas.
As filhas das minhas primas, quando eu vejo, eu me alegro de saber eles vão ter um caminho diferente. São eles que vão, como criança, não se envergonhar. Como a minha irmã um dia contava, que as crianças perguntam para as meninas dela: mas teus pais são casados? Eles acham o pai e a mãe vivem junto? A minha irmã, Deus mandou ela parar de trabalhar, era pedagoga, ela estava aí quase para cuidar de tudo, assim. E deram, cada vez que ela pedia para sair, eles aumentavam as ofertas e mais cargos e salário para ela permanecer. Até que chegou uma hora, Deus falou assim: você vai sair. E ela parou com tudo para cuidar das filhas. Ela cuidava dos filhos dos outros, hoje ela cuida das delas. E tendo capacidade, não é o marido que obrigou, mas ela parou para ser mãe, para ser esposa, para ser dona de casa, para honrar o Senhor. Não estou atirando pedra em ninguém, mas eu estou querendo mostrar assim que ela obedeceu. E quando eles estão na escola falando, ah, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, e a menina se posicionou e falou assim: ai, quem? Que personalidade? Ela falou assim: eu quero ser como a minha mãe. Então, o mundo tá vendo, tem alguém testemunhando que é normal, você, se você nasceu mulher, você é mulher e acabou. Não é vergonha isso. Não é vergonha teu pai e tua mãe serem, né, um homem e uma mulher. Não é vergonha eles permanecerem casados. Não é aquilo que a maioria nas escolas é 3, 4 casamentos. Um dia tá com o pai, outro dia tá na casa da mãe. Que isso é o comum. Mas ainda tem filhos de Deus que estão fazendo diferença, que estão falando de Jesus. Então é isso que nos importa, gente. Então o Senhor nos abriu uma oportunidade que não cabia para minha família. Não era. Mesmo eu não querendo, talvez eu estaria em outro lugar. Eu não sei o que seria de mim. Porque naquilo não era o que eu queria, mas a gente às vezes não tem escolha. Mas o Senhor me escolheu e nos alcançou. Então, talvez muitas coisas que eu gostaria de viver, talvez, né? Talvez eu não consiga. Talvez vai ser na 10ª geração. Mas o importante é não desista, glorifique a Deus, honre ao Senhor, ensine para os teus filhos, cumpra mesmo como Deuteronômio fala, assentado no caminho, andando, deitar ou levantar, inculque na cabeça dos teus filhos, porque eles vão precisar disso, e não é só para eles pregar amanhã ou depois, serem pastor numa igreja, eles têm que ser pastor de ovelhas lá onde as ovelhas estão. Onde eles estão fazendo a diferença. A gente tem uma ideia muito fechada, não tem que pregar assim, não. Eles têm que ir lá. Lá eles têm que falar e dizer: não, eu sou mulher e me identifico como mulher, e é isso. E não ter vergonha. Sabe? Eles têm que dizer: não, eu não sou um animal, eu não sou um passarinho, um cachorro, como a gente tem visto as pessoas fazendo, estão filmando, muitos tiram sarro, muitos debocham, mas para ver o quanto que a imagem de Deus neles está tão arranhada, porque eles não sabem que são seres humanos. Eles estão se identificando com animais. E isso tá virando moda, tá virando, se você é assim, não, alguma errado tá quem tá sendo o que é para ser. Então essas crianças precisam, e isso é herança, isso é deixar uma herança, dizer glória ao Senhor. Talvez eu não estou vivendo tudo que eu gostaria. Talvez assim não é. A minha avó podia dizer: olha, eu não tenho como ser uma dirigente desse ciclo de oração, eu não tenho como pregar a palavra. E ela até ouvia alguma coisa, ela entendia alguma coisa meio errado pela idade e tal. Daí ela vinha e contava pra tia alguma coisa, tem uma pregação ali que ela. Os pastores falando da facilidade do mundo, eu nem sei como que foi. Daí minha tia falou assim: agora a mãe veio dizendo que não pode. Esse negócio de ficar apertando o botão, lidando com máquina de lavar roupa, que não tá certo. O que ela entendeu. Só que ela estava ali. Daí a gente falou: não, eu acho que ele quis dizer das facilidades, que facilitou e o povo tá levando meio no automático, né? Achando que com Deus também é assim. Mas quer dizer, mas ela, no pouco que ela entendia, ela falou assim: eu vou tentar pôr em prática. Então, é isso, gente, é buscar. Então, não desanime, agradeça, louve ao Senhor. Talvez você pense assim: meu Deus, mas não é. E depois a gente vai entender para as próximas mensagens, eu quero passar aqui. O porquê desse processo, essa demora? Porque até a água chegar mais limpa. Mas o importante é que você está.
Você pode talvez não estar lá, eu não sou o pastor que eu queria ser, eu não sou o líder que eu queria ser, ou eu queria tanto aquele dom, aquela coisa, fazer isso, fazer aquilo. Se você já está seguindo esse rei, você é parte desse povo. Glorifique ao Senhor e ensine para a tua família. Então faça força, lute nesse lugar que Deus te pôs. Deus falou assim: olha, eu te coloquei aqui. Não deixe perder. Não desanime por causa de olhar para fora, de desejar o que está lá fora, que é tudo passageiro. Busque, espere em mim, porque nós estamos ricos, que o Senhor já nos deu todas as sortes de bênção. Principalmente as bênçãos espirituais, porque essa herança, a gente de dizer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o meu Deus. Isso é glorioso, isso não tem preço. Porque não era, eu não conhecia ele, mas ele me conheceu e ele alcançou a mim, a minha família e está alcançando quantos hoje, através da tua oração, através de você continuar ano após ano indo na igreja. Nas suas orações, na sua ali do céu, talvez você consiga só isso, mas permaneça e seja fiel nisso, que para frente outro vem e vai fazer mais e vai fazer mais. E é isso que é preparar o caminho, deixar mais fácil para os outros. Então não sei em qual geração, mas essas gerações verão o rei da glória. E nós queremos preparar um povo para ver Cristo vindo nas nuvens com poder e glória, com seus santos, vindo para governar, porque ele vai reinar nessa terra, ele vai mudar tudo. E é isso que é a nossa esperança, que ele venha, nós oramos, venha o teu reino. Então não vamos querer fugir, gente. Não é só se converter, eu tô salvo e amém. Ou fazer como aconteceu com aquele rei, o Ezequias. Mas olha, você fez a coisa errada. Não, mas se nos meus dias tiver paz. Ele falou, só que toda a tua descendência vai ser levada lá para a Babilônia. E ele não se importou. Agora nós não dizer, não, eu vou guerrear nos meus dias, para que os meus descendentes, aleluia, tenham paz. Como Abraão fez, Deus falou assim: olha, o Abraão, ele ensinou a sua descendência as minhas leis, e eram leis que nem estavam escritas, mas o Abraão ouvia de Deus e passava para Isaac, passava para Jacó, porque quando Deus se apresentou para Isaac, renovando a aliança, Isaac não falou: quem és tu? Ele já sabia. O Jacó já sabia. Então é isso, faça a próxima geração conhecer o teu Deus, porque por misericórdia ele é o nosso Deus. Nós chegamos, o Jesus mesmo fala, poucos são os que vão achar essa porta, porque ela é uma porta estreita. Ela é pequena, o caminho que leva à salvação é estreito. Ele falou assim: poucos são os que acham, mas o Senhor nos pôs diante dessa porta, e essa porta não vai fechar até a hora que ele vier. A porta da salvação, da misericórdia está aberta e você está passando. E se você for fiel e for testemunhando dele, os outros testemunharão. Nós não podemos mais agora viver com uma geração que a maioria, como nós sabemos, gente, infelizmente é duro isso. Mas a maioria, às vezes, vai dizer: os filhos dos crentes desviados estão nas drogas, estão nos crimes, você vai na criminalidade, você vai ver, às vezes, estão todos presos, ou em reformatório, ou nas cadeias, nas prisões da vida. E tudo. Mas o meu pai era pastor. Minha mãe era da igreja. Não, gente, é orar e cobrir eles de oração, dizer: meus filhos, eles irão, eles entrarão, eles estarão mais perto do Senhor, eles irão mais perto do que eu, porque é isso que quer dizer que os filhos são flechas nas mãos do valente, porque a flecha vai longe. Às vezes eu não alcanço, eu tô aqui, mas a minha parte é o quê? Tenha destreza, tenha mira, acerte o alvo, deixe ele ir longe. Mas se a pessoa que tá aqui não tiver a destreza com o arco e com a flecha pode ser boa, tá inteira, tá pronta. Eu não tenho nem mira. Não sei nem como que pega num arco. Como que vai encaminhar? Então, às vezes você está com as armas, você está cheio de filhos que podem fazer tantas coisas. A minha avó tem essa, né? Não tem, porque tá lá, a alma dela está viva com o Senhor. Quando ela chegar na glória, ela vai saber que a filha dela, que é a filha mais velha, hoje ela é uma missionária, ela tem igreja, aleluia, na casa.
casado com um pastor e pastor de ovelhas, que eles cuidam. Não é assim uma igreja assim de gente, sabe, como a gente quer, a igreja com todo mundo perfeito. Não, eles buscam ovelhas, eles buscam pessoas com problemas, pessoas assim que precisam de Jesus. Que eles vão mesmo e atendem de vidas. Porque tem dia que a igreja cheia de gente, tudo santa, tudo que canta, que ó. Não, é diferente. Eles lidam com pessoas. Então isso é uma alegria. E é isso que importa, mas a minha avó, ela estava toda a vida no círculo de oração. Ela dizia: a minha missão é a coisa mais linda de lembrar. Quando ela faleceu, eles puseram tudo a roupinha da cor que era dos uniformes. Ela tinha época que era lenço, tinha época que era broche. Tudo que ela fazia dos congressos, as filhas colocaram, porque para ela era alegria. Ela dizia: eu vou vestir, não sei se ela dizia minha farda, como que ela falava, mas ela dizia assim: a minha missão. Ela dizia: eu vou lá, eu vou cantar. Eu vou ensaiar para cantar com essas mulheres. Era o que ela podia. Ela orava na casa, estava nas orações. Mas agora tem filhos que estão ali fazendo diferente, já estão profetizando, que estão ali pregando o evangelho, que estão visitando em hospital. As filhas estão trabalhando, os filhos estão ouvindo a palavra e vão fazer a obra. E é isso que nós precisamos, não pare. Talvez é a terceira geração, talvez é os netos, talvez é lá para frente, mas continue, porque um dia você vai ter a alegria de ver que o teu trabalho não foi em vão, que você fez no Senhor, não só para o Senhor. Essas são as minhas palavras, essa primeira parte, recebo no seu espírito, em nome de Jesus. Muito obrigada.